Vamos falar de baixo, vamos falar de João Vitor, que está de saída. Vamos falar também sobre o Carlos Coelho, que está mais informações deslocadas, né? Um perfil falando uma coisa, um jornalista profissional falando outra, tudo isso. Ainda Sevieta, salve, salve, galera do Vasco, bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar. Eu acho que uma parte bem aliviada, né? Já que a informação do colega Rodrigo Severo, conhecido como Vascaíno na madrugada, ele realmente procedeu a fonte que eu falei ontem, que disse que o Fernando Diniz havia pedido, inclusive foi o que o Ademar Lopes falou na apresentação dele, que ele não gostaria que um titular fosse negociado nessa janela, mas o João Vitor estava sem clima, né? Não só pelas seguidas falhas, mas também um relacionamento com a torcida não estava bom, inclusive ele respondia. A torcida até chama ele aqui de respondão. Então, inclusive, a torcida jovem, quando teve uma reunião com o elenco, com o Fernando Diniz, lá no centro de treinamento Márcio Barbosa, desculpem, o Fabinho, que é o presidente da organizada, chegou a falar que o problema com o João Vitor seria pessoal, que se esbarrassem com o João Vitor no shopping, iriam perseguir o jogador. Então estava realmente sem clima lá. E a staff do jogador havia pedido para que o atleta fosse negociado e eles receberam, o Vasco recebeu essa proposta da SKA de Moscou. Não é o valor total que o Vasco pagou por ele, né? Quando o Vasco comprou ele junto ao Benfica, pagou 7 milhões de euros. E os russos vão pagar 4 milhões e 500 mil, porém, o Vasco ainda vai manter 25% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, quando o Estado de Moscou querer vender o jogador, ou eles quererem ter a totalidade dos direitos do atleta, o Vasco ainda vai recuperar os 2 milhões e meio que ainda faltam, pelo menos para não ter prejuízo do que pagou por ele. O que a gente pode desejar é boa sorte ao João Vitor. Também o Vasco hoje difícil de explicar, né? Porque um clube de 20 anos tomando pancada, e a torcida está sem paciência, muitas vezes sobra um atleta a gente descarregando nossas frustrações. E o João Vitor não se ajudava. Não só falhava todo jogo, mas também respondia. Eu acho que ele se acha que ele joga mais do que ele realmente joga. Eu não acho o pior zagueiro do mundo, como eu não achava o Léo Pelé o pior zagueiro do mundo, mas quem sabe o futebol muda as coisas muito rapidamente, e que no futuro ele volte mais amadurecido, né? Avalie, aprenda que a torcida é que banca o salário do jogador, muitas vezes não só com bilheteria de jogos, compras de camisas oficiais que são muito caras. Há anos eu não compro, é uma loucura pagar 400, 500 reais por uma camisa oficial. E entre outros produtos oficiais, e acompanha fielmente a torcida, o time. Então que ele aprenda isso, né? Bom, mas mais sorte ao João Vitor. E sobre o Carlos Coelho está uma guerra de informações. Existe um perfil, né, da Turquia, olha aí, dizendo que, inclusive, foi o que o próprio
Vascaíno na Madrugada e o Bruno Murilo do Globo Esporte, abraço ao Bruno Murilo, caíram dizendo que não caíram, eles acreditam, põem fé nesse perfil, que diz que o Galassi aceitou a última proposta do Vasco. E um jornalista profissional, no SIS tem eu ainda botei a tradução, mas quem não conseguiu enxergar, vai no SIS, nesse perfil tem um link para a tradução, vocês podem ver, e tem um jornalista profissional que existe muito ao contrário, que o jogador está perto do futebol russo. Olha aí. Bom, vamos aguardar. Cada jornalista tem sua fonte. Isso não quer dizer que um está certo, outro está errado. Vamos aguardar qual é a fonte desses dois, do perfil e do jornalista que colocou a informação correta. Bom, vamos aguardar, porque se perdeu o João Vitor, não obter e peça de reposição, vai ficar difícil. Aliás, o Globo fez um levantamento interessante dos times que estão brigando para não cair. O Vasco é a que o menos contratou até o momento. Veja aí. Só o Thiago Mendes. Que nem é titular? Realmente preocupante. Isso, qual é a leitura que a gente pode fazer? Que os adversários perceberam que planejaram errado, que planejaram mal, e estão tentando, pelo menos, atacar o problema. O Vasco não. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. E tá chegando a hora, domingo, a bola rola no Morumbi, Santos Vasco. Até mais.